A captura de Nicolás Maduro foi rápida, mas as razões por trás dela são surpreendentemente profundas e complexas. Nos próximos minutos, vamos desvendar não apenas como ele foi capturado, mas o que essa ação esconde nas sombras da geopolítica mundial. Maduro esteve no poder na Venezuela por mais de uma década, um período marcado por uma das mais severas crises econômicas e políticas da história recente da América Latina. A hiperinflação transformou a moeda em papel sem valor. A escassez de alimentos e medicamentos levou a uma crise humanitária sem precedentes. E a agitação social explodiu em protestos massivos por todo o país. O mundo observava, mas a maioria apenas de longe, até que de repente os Estados Unidos decidiram intervir militarmente. A notícia pegou todos de surpresa. Não foi uma simples sanção econômica ou uma declaração diplomática. Foi uma operação militar direta, executada com uma precisão que chocou analistas internacionais e deixou o mundo inteiro de queixo caído perguntando-se: o que realmente aconteceu? Para entender o que levou a esse ponto, precisamos voltar um pouco. A Venezuela, sob o comando de Maduro, estava com a economia completamente destruída. A produção de petróleo, que já foi a espinha dorsal do país, despencou devido à má gestão, corrupção e falta de investimento. As sanções internacionais, lideradas pelos Estados Unidos da América, agravaram ainda mais a situação, isolando o país do sistema financeiro global. Internamente, a oposição política, embora fragmentada, nunca deixou de lutar. Protestos constantes, muitas vezes violentos, tornaram-se parte do cotidiano venezuelano, com milhões de cidadãos clamando por mudança. O isolamento internacional era quase total. A maioria dos países ocidentais e latino-americanos já não reconhecia a legitimidade do seu governo. Esse cenário de caos e colapso pavimentou o caminho para uma intervenção. Mas não se engane, não foi apenas uma questão humanitária. Havia interesses estratégicos muito maiores em jogo. A Venezuela possui as maiores reservas de petróleo do mundo, um ativo geopolítico de valor incalculável. Quem controla a Venezuela controla uma fatia significativa do mercado global de energia. Além disso, a localização estratégica do país, no norte da América do Sul, com acesso ao Caribe, sempre foi um ponto de interesse para as grandes potências. A crescente influência de rivais dos Estados Unidos da América, como a Rússia e a China, que apoiavam Maduro com empréstimos e suporte técnico, era vista por Washington como uma ameaça direta à sua esfera de influência na América Latina. O tabuleiro de xadrez estava montado, e cada peça era movida com um objetivo estratégico claro. A operação que levou à captura de Maduro foi um exemplo de planejamento militar meticuloso. Batizada de Operação Crepúsculo Andino, ela foi executada por forças especiais. Utilizando tecnologia de ponta e inteligência precisa, a ação começou na calada da noite. Drones de vigilância invisíveis pairavam sobre Caracas, enquanto equipes de assalto eram inseridas silenciosamente em pontos estratégicos da capital. O alvo principal era o Palácio de Miraflores, a sede do governo. Mas a inteligência americana sabia que Maduro raramente dormia no mesmo lugar 2 noites seguidas. A chave para o sucesso foi a infiltração de agentes dentro do próprio círculo de segurança de Maduro. Durante meses, esses agentes forneceram informações cruciais sobre seus movimentos, rotinas e esconderijos. Na noite da captura, Maduro estava em um complexo fortificado nos arredores de Caracas, acreditando estar seguro. As forças especiais neutralizaram as defesas externas com rapidez e precisão cirúrgica, utilizando táticas de guerra eletrônica para cortar todas as comunicações. A invasão foi tão rápida que a guarda pessoal de Maduro mal teve tempo de reagir. Em menos de 30 minutos, Nicolás Maduro estava sob custódia. As imagens que rodaram o mundo mostravam um líder que horas antes era o homem mais poderoso da Venezuela. Agora rendido e desarmado, a operação pegou todos de surpresa, não só pela sua eficiência, mas pela audácia da decisão de intervir tão diretamente. O mundo se perguntava: o que vem a seguir? Mas aqui está o plot twist. A grande virada na história que poucos perceberam de imediato. O maior segredo por trás dessa captura não era apenas político. Não se tratava simplesmente de remover um ditador ou de restaurar a democracia. Foi um ato fundamentalmente geopolítico, uma mensagem clara e inequívoca enviada não apenas para a América Latina, mas para o mundo inteiro. A captura de Maduro foi uma demonstração de força, uma linha traçada na areia. Foi Washington dizendo a Pequim, a Moscou e a qualquer outra potência emergente: a doutrina Monroe ainda está viva. Este é o nosso hemisfério, e não toleraremos interferência. A operação serviu como um aviso para outros regimes autoritários que dependem do apoio de potências rivais aos Estados Unidos da América. Foi uma forma de redefinir as regras do jogo internacional, em um momento de crescente competição entre grandes potências. A Venezuela foi o palco, mas a peça era sobre o futuro da ordem mundial. Era sobre quem ditaria as regras no século XXI. A captura não foi o fim da história, mas sim o primeiro capítulo de uma nova e perigosa era na geopolítica global. A mensagem foi enviada.
e todos os jogadores no tabuleiro mundial a receberam em alto e bom som. Portanto, a grande reflexão que devemos fazer vai além da figura de Maduro. A pergunta fundamental não é se ele é culpado ou inocente. A história e os tribunais julgarão seus atos. A verdadeira questão, a que realmente importa para o nosso futuro, é o que esse movimento representa para a nova ordem mundial que está se formando. A queda de um líder, por mais significativa que seja, é apenas um sintoma de uma transformação muito maior. Estamos testemunhando o redesenho das esferas de influência, a reafirmação de antigas doutrinas com novas tecnologias e a intensificação de uma competição global que moldará o destino de nações por décadas. Este evento na Venezuela é um microcosmo de uma luta maior pelo poder, pelos recursos e pela ideologia. Ignorar isso é como olhar para a ponta do iceberg e esquecer a massa de gelo gigantesca que se esconde sob a superfície. Precisamos perguntar: quem serão os próximos? Quais serão as próximas linhas vermelhas a serem cruzadas? E o mais importante, estamos preparados para as consequências de um mundo onde as regras do jogo estão sendo reescritas à força? A verdade é que o mundo está mudando de uma forma profunda e acelerada. As placas tectônicas da geopolítica estão se movendo sob nossos pés, criando fissuras e erguendo novas montanhas de poder. E o mais assustador é que a maioria das pessoas nem percebeu. Estamos distraídos com o barulho do dia a dia, enquanto as fundações do nosso mundo são silenciosamente reconstruídas por forças que mal compreendemos. O caso de Maduro é apenas um alerta, um tremor que antecede o grande terremoto. Preste atenção aos sinais. Obrigado por assistir. Se você quer continuar desvendando os segredos por trás das manchetes, inscreva-se no canal e ative as notificações. Até a próxima!